Oi, pessoal, para facilitar com o processo de aprendizado de como a gente pode usar um track para organizar o Agile Brasil 2014, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar um pouquinho o funcionamento da ferramenta e com isso a gente melhorar o nosso trabalho. Então, basicamente, o OnTrack ele nos ajuda a gerir o backlog, gerir o progresso do backlog, fazer o planejamento e fazer o controle das entregas, gerir conhecimento sobre essas entregas, basicamente tudo que a gente precisa fazer para entregar um projeto ágil. Então, nesse lado aqui a parte esquerda da tela, o que a gente tem é o nosso backlog. O backlog no track ele é uma árvore como no mapa mental. Então, a gente pode criar uma estrutura, por exemplo, como essa que eu criei aqui, onde a gente tem o Agile Brasil 2014, que dentro, esse é o nosso produto principal, dentro a gente tem a conferência, uma empresa de eventos que vai nos auxiliar, os times que vão organizar, a virada ágil e uma ONG, que é a nossa entidade hoje, o Agile Alliance Brasil, por trás dessa conferência. Então, como é que a gente pode estruturar o nosso backlog? Basicamente, normalmente a gente utiliza épicos, né, temas e começa a agrupar ou gere os programas do nosso portfólio. Aqui, o que eu fiz basicamente foi agrupar as principais temas da conferência. Então, a gente tem aqui venue, inscrições, aqui entra toda a parte de desenvolvimento, na realidade entra a parte do website, e provavelmente poderia entrar aqui o sistema de submissões e outras coisas. Aqui é a parte do programa do evento, marketing, comunicação, voluntários, patrocínio e finanças. Então, basicamente, os grandes temas que a gente tem. Dentro disso, o que, que a gente tem? A gente tem os itens que a gente precisa fazer. Por exemplo, aqui eu tenho, da parte de programa, Define Program Chair, eu tenho Define Program Structure, identificar os keynotes, né? Fazer o setup do sistema de submissões, abrir as submissões, fazer o processo de revisão dessas submissões, definir, ó, tá faltando uma história aqui, definir o programa, depois publicar o programa. Então, dessa forma a gente pode ir criando as nossas histórias conforme o tema que a gente tem para trabalhar ali dentro do nosso projeto. Um exemplo, para definir as estruturas de programa que a gente vai trabalhar com tracks. Então, no on-track é como se a gente tivesse as histórias, eu posso definir uma entrega para elas. Então, por exemplo, eu posso ver que Define Program Structure está definido para a gente entregar na Sprint 1, que é a nossa Sprint Kickoff, começou no dia 16 do 1, vai até o dia 31 do 1. Aqui eu posso verificar, por exemplo, através desse menuzinho, que essa atividade ainda não foi iniciada e que também não tem nenhum impedimento. Aqui no OnTrack a gente consegue gerir esse progresso de forma bastante simples. Então, suponha que eu tenha, por exemplo, além das tracks, eu possa querer definir track leads. E quando eu faço isso aqui, basicamente estou criando tasks dentro dessa história e eu posso, inclusive, se eu quiser, gerenciar o progresso de cada uma delas isoladamente. Por exemplo, eu posso, apertando shift percentual, eu posso definir o progresso para essa atividade, eu posso utilizar um desses elementos defaults aqui, ou eu posso criar, por exemplo, é, eu posso colocar que isso aqui está em dev, por exemplo, um exemplo, né? Isso aqui tá sendo desenvolvido. Então, automaticamente, o OnTrack já vai me mostrar que essa atividade aqui agora ela passa a estar under work, né? Ela está com esse checkbox semi-preenchido, isso para nós identifica que ela é under work. E eu consigo também, se eu precisar definir mais informações para esse item aqui, eu posso fazer um Shift A ou simplesmente A. E eu tenho acesso a uma área aqui onde eu posso definir uma descrição mais adequada para esse tema. Eu posso adicionar, por exemplo, uma anotação aqui, criar uma conversa como no Facebook. Eu posso inclusive anexar um arquivo a essa anotação. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui. Exemplo de estrutura de programa. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo aqui. Aqui eu tenho um PDF. Vou criar uma anotação. Opa, vou interromper essa gravação aqui. Bom, então depois que eu atendi meu telefone e recebi a minha filha amada que acabou de chegar, a gente continua aqui. Então, como a gente pode ver aqui, a anotação que eu fiz, como seria um comentário no Facebook, por exemplo, eu posso anexar um arquivo e a gente consegue inclusive ter o preview desse arquivo e aí facilitar a distribuição de conhecimento a respeito desse item de escopo.
Outra coisa interessante é que eu posso também adicionar um impedimento, que os impedimentos também ocorrem como anotações, então aqui eu vou explicar meu impedimento, né? Aqui. E aqui eu crio um impedimento, e aí eu vou passar também depois a visualizar esse impedimento. Outra coisa interessante que eu posso fazer aqui, eu posso também criar um checklist, então, por exemplo, critérios de aceite, e aqui eu ponho meus aceites. Ou eu posso fazer outras. Se eu estiver utilizando as métricas de esforço e de valor, eu vou conseguir visualizá-las aqui também. E o OnTrack também vai gerenciar diretamente, automaticamente para nós o Cycle Time e o Lead Time. Então eu consigo, inclusive, entender Cycle Time e Lead Time. Eu consigo também definir um prazo para as coisas. Então se eu tiver um prazo, eu consigo fazer isso, o OnTrack vai facilitar. Aqui eu vejo as pessoas que estão associadas a essas tags, quem que está trabalhando nela, né? E vejo também as tags que podem aparecer aqui embaixo. Então, uma coisa interessante é que acessar esses dados, então eu fiz isso através do Shift A, que entra nessa página de anotações. Fazer isso eu consigo fazer para qualquer item de escopo, né? Então, em qualquer nível de profundidade. Então, por exemplo, aqui no Agile Brasil, eu coloquei, por exemplo, a visão do evento. Então, é importante que todos leiam essa visão aqui para a gente compreender o que a gente está querendo construir juntos. E aqui embaixo eu posso pôr os itens que são necessários para eu desenvolver a task, né? E eu vou passar a ter visibilidade de quando eu tenho impedimentos, de quando eu tenho anotações e checklists aqui. Uma coisa importante para saber é que eu não posso marcar como entrega, eu só posso marcar um item num ramo da árvore. Então, se eu coloquei esse item para uma sprint, não posso pôr esse item para uma outra sprint que eu estaria violando aqui uma estrutura. Bom, uma outra coisa importante para a gente saber é o seguinte, pessoal. O que eu posso fazer com o item de scope? Eu posso marcar um impedimento nele, eu posso definir quando que ele vai ser entregue, eu posso definir uma estimativa, definir um valor, definir qual que é o progresso e taguear esse scope se eu preferir. Então, no OnTrack a gente consegue fazer isso de forma bastante simples através das 7 primeiras teclas, os 7 primeiros números ali, né? Então, shift, exclamação, eu defino um impedimento, shift, arroba, eu defino uma entrega, shift, cerquinha, eu defino a estimativa, o esforço para aquela atividade em pontos, shift, cifrão, eu defino o valor, também em pontos, shift, é, shift percentual, eu posso definir o progresso. O 6 aqui a gente não tem nada ainda, e no Shift E comercial eu consigo definir as tags, né? Então, se eu for acessar esses menus, né, aqui no Shift 1 eu encontro os impedimentos da história, aqui eu posso definir no Shift 2, no arroba, qual que é a minha entrega, no 3 eu defino aqui quantos pontos tem de esforço, no 4 quantos pontos tem de valor, no 5, que é o percentual, eu defino qual que é o progresso, e aqui eu posso definir como se fossem as etapas do meu Kanban, então não apenas not started and working done, mas eu posso criar dev, teste, análise, e depois estruturar isso num fluxo de trabalho. E aqui no 7 eu posso definir também as minhas tags, né? Então eu posso colocar quantas tags eu quiser para taguear uma parte do escopo. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que o OnTrack aceita Ctrl Z. Então, se a gente errar alguma coisa, basta a gente dar um Ctrl Z, a gente desfaz o que a gente está fazendo. Bom, aqui eu tentei explicar um pouquinho essa parte de escopo, como funciona. Agora eu vou explicar essa parte aqui, que basicamente é o que a gente chama de árvore de entrega. Então, aqui no mapa mental, nossa árvore de escopo, onde a gente define nosso escopo, aqui é onde a gente define as nossas entregas. O OnTrack ele aceita entregas aninhadas, então eu posso ter uma entrega dentro da outra, justamente para criar o efeito aí de um release planning, por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma entrega maior, que é o Successful Conference. Dentro eu tenho uma outra entrega que eu chamei de Slow Start, depois eu tenho uma outra entrega que eu chamei de Sprint 0, e depois tem uma outra entrega que eu chamei de Sprint 1 Kickoff. Se eu quiser definir, por exemplo, as datas de um sprint, eu posso vir aqui dentro do meu burn, clicar aqui em datas e definir uma data nova. Aqui, por exemplo, eu defini essa, eu posso deixar que o OnTrack
e defino uma data a partir do momento que eu começar uma história. Então, quando a gente acessa essa parte aqui, eu posso fechar tudo, eu posso ver aqui, então, as informações a respeito dessa minha sprint. Aqui eu tenho um sprint 0, então esses aqui foram as histórias que foram entregas dentro da sprint 0. Por exemplo, definir os critérios para a seleção da venue, trabalhar com os advogados para desenhar, vamos ver o que é isso aqui, o contrato. Ó, quando eu clico aqui, o OnTrack já me mostra lá na árvore, e eu posso visualizar que isso aqui era o contrato social da ONG, né? Desenhar o primeiro draft junto com os advogados. Então, eu posso visualizar que esses itens aqui já foram feitos. Esse item que eu tenho 100% aqui, ó, é porque eu tenho tasks embaixo dele. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para registrar a Alliance Brasil, foi preciso enviar esse contrato para a junta comercial, pegar o número de CNPJ. Então, aqui eu tenho uma sprint que já foi finalizada. Eu tenho um outro sprint 0 aqui, que é onde, por exemplo, a gente utilizou para selecionar qual empresa nós iríamos contratar como nossa parceira. A gente selecionou a Creative Eventos, bem como identificar, visitar as venues e aí definir quais delas. Então, essas aqui foram as venues que a gente visitou e selecionou. Então, aqui eu tenho minha sprint, as coisas que foram realizadas, e agora nós estamos no sprint 1, sprint de kickoff. Nessa sprint aqui, nós temos 4 atividades principais. Fechar o contrato da venue, e eu estava responsável por essa atividade, vou marcar ela como done agora, porque hoje à tarde eu tive uma reunião com os diretores da ACM e assinei o contrato, agora a venue está oficialmente reservada para nós. A gente tem também como objetivo preparar um briefing de patrocínio, desenvolver um website básico e definir a estrutura de programa da conferência. Esses impedimentos aqui, na realidade, eles estão aqui porque eu utilizei de exemplo e eu vou removê-los daqui para não atrapalhar. Bem como esses itens aqui, né? Esses itens aqui, vou removê-los para não dar problema para nós. Ok. E esse prazo aqui também não está eliminado por enquanto. Ok. Bom, então, pessoal, basicamente o que a gente tem aqui? Aqui vocês perceberam que eu não estou usando, eu não coloquei esforço para nada. A gente não iniciou ainda o experimento de tentar estimar o que a gente está tentando entregar aqui, nem valor de negócio, nem o esforço para o desenvolvimento disso. Então, consequentemente, os nossos gráficos aqui não vão mostrar nada, nenhuma evolução. Mesmo que eu tenha aqui 100% das atividades prontas, ele não está mostrando evolução porque eu não tenho estimativas para isso. De outra forma, acho que se eu clicar aqui, eu consigo ver aqui qual que foi o lead time, 4,7 meses para fazer esse item aqui, né? Um lead time muito legal. Mas tudo bem, pessoal. Então, bom, outras coisas interessantes, pessoal, vocês vão encontrar problemas certamente, então vocês podem clicar nesse botãozinho aqui e Ctrl Enter para enviar um feedback para nós. Talvez o botão mais importante seja esse aqui, atalhos, o que é possível acessar também com interrogação no teclado. A gente consegue visualizar uma lista completa de quais são os atalhos que o OnTrack dispõe, como que a gente pode fazer para criar entregas alinhadas, como que a gente pode fazer para definir. Essa tela aqui do OnTrack foi muito pensada para a gente trabalhar com o mouse, tá, pessoal? Outra coisa importante aqui, para aparecer sua fotinha, é só cadastrar lá no gravataro.com com esse e-mail que você está usando no OnTrack, e o OnTrack vai permitir você ver sua fotinha aqui. Se você entrar aqui e clicar no profile da pessoa, você vai perceber que ele pode aqui ter uma permissão de convidar e remover usuários. Eu coloquei aqui que todos vocês podem convidar e remover usuários, porque a ideia é que isso aqui cresça organicamente, vocês passem a gerir por aqui mesmo as atividades que a gente tem que fazer para entregar. Aqui, nessa árvore de entrega, a gente poderia definir de diversas formas diferentes. Eu poderia, por exemplo, criar uma entrega para cada área específica do evento, mas em experiências anteriores eu descobri que isso não é muito interessante. Realmente é interessante a gente separar as entregas por tempo e colocar lá dentro o que cabe nelas. Se a gente preferir ter uma visibilidade mais de Kanban do que está acontecendo, a gente pode clicar aqui nesse ícone e a gente vai visualizar o Kanban
e a gente vai poder ver também em forma de Kanban o que está acontecendo, ter acesso também a qualquer checklist e descrições que estão disponíveis. Lembrando que esse menu que me permite alterar os dados, inclusive aqui, que legal, aqui o Nonato colocou uma descrição sobre o briefing de patrocínio, então eu já consigo visualizar aqui, inclusive a descrição que ele colocou, que é muito bacana. Esse menu, como eu estava comentando, ele é um menu genérico, né? Eu posso ver os impedimentos, eu posso definir um status, e o mesmo vai funcionar, obviamente, aqui. Uma outra coisa interessante, assim como eu posso definir e visualizar as anotações de um item, eu consigo também definir isso para sprint, se eu quiser definir um objetivo para sprint. Basta entrar aqui nesse menuzinho, que eu tenho algumas coisas, eu tenho, por exemplo, detalhes da sprint, onde eu tenho um conjunto de métricas maior, como início e fim da sprint, duração, lead time médio dos itens dentro dessa sprint, cycle time médio, também eu posso criar anotações, impedimentos, checklists e pôr uma descrição aqui, como por exemplo com o objetivo da minha entrega. Aqui eu tenho um report, aqui eu posso visualizar o burn, mesma coisa que clicando aqui, e eu posso também ter acesso a um report bem simples aqui. Aqui está no report da minha sprint, basicamente ele traz as informações básicas, quais são os ecos que eu estou trabalhando, as histórias e os dados de cada uma junto com o meu burn down aqui. Aqui está vazio porque eu não tenho esforço nenhum nele nesse momento. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que é bem simples, uma ferramenta que eu posso voltar aqui. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar nessa tela do que naquele Kanban. Eu sei que tem bastante coisa para melhorar na ferramenta como um todo, principalmente no Kanban. Só mais um detalhe interessante sobre o Kanban é que a gente consegue, clicando aqui, por exemplo, clicando aqui e arrastar, eu consigo definir um workflow diferente para minhas atividades. Eu consigo também criar novas colunas, e criar essas colunas seria o mesmo que eu definir através da tecla percentual, Shift 5, né, definir progresso, colocar lá qual que é esse item. Então eu consigo definir meu workflow aqui para o Kanban, estruturar esse workflow e utilizar ele também normalmente como um Kanban. Então era isso, pessoal. Eu espero que isso tenha ajudado aqui no nosso processo de como a gente vai se organizar como equipe para entregar o Agile Brasil, e eu agradeço a todos que puderem enviar feedback aí, dizer como a gente pode melhorar tanto o nosso trabalho como equipe, quanto a própria ferramenta aqui para auxiliar a gente a entregar essa conferência. Valeu, um grande abraço aí para vocês.